Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Buildin Entrevista. O Buildin é uma plataforma de produção e curadoria de conteúdo voltado para a indústria da construção civil. Na última edição, nós conversamos sobre viabilidade econômica para incorporações. Caso você ainda não tenha assistido ao programa, pode clicar no link que está na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos discutir o papel do arquiteto na gestão de projetos de uma obra, com o arquiteto e especialista no tema, Francisco Rocha. Fique ligado, porque depois da vinheta a gente começa a conversa. Francisco, muito obrigada pela sua vinda aqui no Buildin Entrevista. Obrigado, Vanessa. Obrigado a toda a equipe do Buildin. Então, Francisco, para a gente começar, o arquiteto ele é um dos profissionais responsáveis pelo gerenciamento de projeto de uma obra. Tem o projetista, o engenheiro, o coordenador de projeto. Qual que é especificamente o papel do arquiteto nessa tarefa tão multidisciplinar? Bom, o arquiteto ele nasce e dá os primeiros traços do projeto, né? Então é importante que ele já conheça essa multidisciplinariedade, já conheça o ponto de cada um dos projetos, para que o projeto já nasça com esses pontos de cada um dos projetos, para que ele já nasça sem precisar voltar e aderir todas as outras disciplinas. Então esse primeiro traçado do arquiteto, essas primeiras linhas, dão direcionamento de todo o projeto. Então é importante que o arquiteto já conheça todas essas disciplinas e ele já dá esses primeiros passos da gestão dos projetos. E qual que é o conceito de gerenciamento de projetos? Bom, o gerenciamento de projetos seria a gestão das informações. É passar a informação entre um projetista e outro, e entre uma disciplina e outra, e dar um fluxo a essas informações. Então, para que todas as informações cheguem a cada uma das disciplinas no seu devido tempo, para que a gente não tenha retrabalhos, né? E também o planejamento da obra como um todo, né? Para que tenha o início, o meio e o fim. E é comum que o arquiteto seja responsável por esse gerenciamento? Ele tem formação para isso? O arquiteto ele já vem desde a academia com uma versão multidisciplinar. Na academia a gente já vem estudando desde a viabilidade, a alocação de um terreno, a viabilidade econômica, financeira. Então ele já vem com uma visão de que o projeto arquitetônico deve nascer de um todo. Então o arquiteto ele já tem essa visão, então ele consegue transformar esse gerenciamento de projeto dando a visão de cada um dos itens que influenciam. Então esse seria o diferencial do arquiteto na gestão de projetos. E o arquiteto que fez, que é responsável pelo gerenciamento, pode ser o mesmo ou tem que ser o mesmo que fez o projeto ou não necessariamente? O arquiteto que fez o projeto, ele já conhece cada canto desse projeto, já conhece cada minúcia da arquitetura como um todo. No entanto, às vezes é um pouco difícil desse arquiteto se desprender do conceito arquitetônico, do projeto, do traçado inicial e colocar as outras disciplinas dentro. É interessante quando o projeto já nasce com todas essas disciplinas, mas às vezes é preciso se desprender um pouco da arquitetura para se ter esse conjunto, que seria o projeto. O perfil do profissional, ele tem que ser esse, ou que consiga ler a arquitetura e consiga ler todas as disciplinas e dê um andamento para o projeto com isso. É importante conhecer a arquitetura, mas é importante também ter o domínio de todas as outras disciplinas. E quais são as etapas de gerenciamento de um projeto? Primeiro, a viabilidade. Você tem que estudar, ver qual é a viabilidade econômica, qual é a viabilidade legal desse projeto e o que você espera, que seria o briefing que seu cliente vai passar, até onde você tem que chegar e qual é o produto que você quer entregar no final. Então, quando você estuda, dá essa viabilidade econômica, você passa para a parte do planejamento. Aí no planejamento você começa a contratar todas as outras disciplinas que vão interferir no projeto e começa a mapear esse projeto do seu início ao fim. Começa a ver qual é toda a parte de planejamento, toda a parte de projetos, depois passa para a parte de compras, ver qual é o fluxo de cada compra, o fluxo de cada momento disso e projetando a obra, E qual é o momento que essa obra vai começar, qual é o tempo de obra e para chegar à conclusão final, Durante a etapa de obra, aí o arquiteto tem que fazer essa gestão de informação, de trazer as informações dos projetos, do orçamentista e trazer direto ao canteiro de obra, para que essa coisa não seja uma coisa desconexa entre a obra e o projeto, seja uma coisa única, Para depois aí você chegar no produto final, que seria a finalização desse projeto, e entregar para o seu cliente o que ele esperava.
quais são os problemas de uma obra mal gerida? Se você não tiver um fluxo certo dessas informações, se as informações não conversarem entre todos os projetistas e chegar e caminharem juntas, essa interdisciplinariedade acaba atrasando um projeto ou outro. E esse atraso gera um retrabalho e pode gerar um reflexo na obra. Então, gerar um retrabalho na obra que tem um custo ainda mais elevado. Então, essa obra, quando ela é gerida com todas as disciplinas caminhando junto, buscando o objetivo final, chega a informação certa na obra. Então, isso acaba diminuindo os custos, diminuindo o erro de prazos. Então, você chega a um fim onde você tem um custo e um prazo excelente para entregar ao seu cliente. E falando em problemas, né, é muito comum que os clientes, na hora de pedir o gerenciamento de projetos de uma obra, cheguem ao arquiteto sem saber o que querem de verdade. Isso gera alguns impasses, né, na relação entre o arquiteto e o cliente. Que impasses são esses? Isso é um grande problema, Vanessa, quando o cliente não sabe o que ele quer. Então ele precisa saber qual é o produto que ele quer receber, saber o que ele espera e até qual é o retorno que ele quer disso. Então, quando o cliente sabe o que ele quer receber, ele passa para o arquiteto consegue desenvolver o gerenciamento de obra, o gerenciamento do projeto e até o próprio projeto arquitetônico, entregar para o cliente o que ele espera, porque senão chega no final, o cliente esperava uma coisa e acaba recebendo outra que gera uma frustração, né? Quando se fala em gerenciamento de projetos, é muito comum ouvir a sigla PMBOK, né? Qual que é o significado dela? O que ela representa? Bom, o PMBOK é um guia. Desde 1996 ele já é lançado com algumas premissas, alguns conceitos para esse gerenciamento de projeto. É importante que todo gerente de projeto conheça e consiga imprimir elas no seu dia a dia. Mas ela não é uma metodologia de trabalho, é algumas coisas que você deve conhecer e deve colocar isso no seu dia a dia de projeto. A gente já falou dos problemas, né? Agora falando nos benefícios que uma boa gestão faz. Quais são os principais benefícios? Quando você sabe o que você quer, quando você sabe o que você espera, você consegue gerenciar todos esses prazos, todas essas qualidades para chegar no produto final. O produto final seria o quê? Você ter o que você espera receber, o que você espera dar para o seu cliente, e aí você tem um retorno financeiro e mercadológico desse produto. E Francisco, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o profissional, né, experiente em gestão de projetos, ele tem sido cada vez mais requisitado pelo mercado. O que esse profissional tem que ter em mente para fazer uma boa gestão? Primeiro você tem que ter uma visão macro das coisas, saber onde cada disciplina se encaixa e saber as interferências entre uma disciplina e outra. Quando você vê isso e se adequa aos prazos, você tem um bom gerenciamento de projeto. E também você planejar todas as questões mercadológicas, principalmente do início ao fim, para que você não tenha um desprendimento do seu produto final. Francisco, muito obrigada pela sua vinda aqui com a gente. Obrigada, Vanessa. Obrigada, equipe do Buildin. O Buildin Entrevista está terminando, mas você pode acompanhar outros conteúdos pelo nosso site e acompanhe a gente nas redes sociais, porque sempre tem novidade. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.